Oi, gente! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos para a nossa live do meio-dia. O nosso tema hoje é lutos não vividos. Como é que eu devo olhar para esses lutos, trabalhar esses lutos e, principalmente, quais são esses lutos que eu passo por eles ao longo da vida e não percebo? Como é que eu devo trabalhar esses processos para ter uma vida mais leve, para entender as dinâmicas que estão passando pela minha vida, né? As dinâmicas que eu estou atravessando. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Acioli. Eu espero que hoje a gente possa trazer um esclarecimento maior sobre essas dores, porque na verdade nós ligamos muito o luto à perda, né? Inclusive, a gente já falou sobre lutos de relacionamentos fracassados, né? Pessoas que eu perdi, mas tem outros lutos para onde eu não olho e acabo não vivendo esses lutos da forma correta. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda. Eu quero começar trazendo para vocês uma reflexão sobre lutos que nós atravessamos ao longo da vida. Por exemplo, né? Quando eu entro na minha idade adulta, quando eu saio de casa para ir para uma faculdade, quando eu saio da faculdade e começo a trabalhar, quando eu saio do lugar de solteiro para o lugar de casado, né? Essa parte nós é uma brincadeira. Mas eu vou atravessando determinados lutos que são importantes e pouco percebidos na nossa própria história. Por exemplo, quando a mulher vive um rompimento de uma relação, ela está, assim, vivendo um luto. Mas quando eu perco o emprego, eu identifico isso como um luto. Quando eu me distancio de uma grande amizade, eu percebo isso como um luto. Quando eu tenho uma expectativa de algo, um projeto, um produto, um serviço, um emprego, e isso não acontece, eu vivo isso como um luto. A Andressa está falando aqui da menopausa. Eu ia chegar lá, Andressa, porque eu ainda estou nesses processos, né? As crianças que a gente perde, né? Os filhos não nascidos, nós vivemos da forma correta esses lutos. Quando o meu relacionamento começa a se perder, mesmo dentro do casamento, eu vivo um luto. Porque isso é importante também. Às vezes nós acreditamos que o luto nos relacionamentos, ele só é vivido quando esse relacionamento se rompe, quando uma pessoa se ausenta da outra, né? Seja por separação, por morte. Mas eu vivo lutos também das minhas expectativas frustradas, da mudança do comportamento do meu companheiro, da minha companheira, do distanciamento que acontece mesmo debaixo do mesmo teto. Esses pequenos lutos, eles vão sendo deixados de lado, né? E quando a gente vê, usando uma frase aqui da minha região, o boi já foi com a corda. Porque às vezes, quando eu presto atenção, isso já somatizou no meu corpo, já afetou minha forma de relacionar com as pessoas, já afetou minha autoconfiança, já afetou minha autoestima. Eu já não consigo achar o fio dessa meada para poder trabalhar esses processos. E nós precisamos olhar, inclusive, na vida, para aquilo que pode me faltar e eu viver um luto. Pequenas coisas que eu também não percebo. Por exemplo, quando eu sou obrigada a mudar uma alimentação por causa de uma questão de saúde ou de adoecimento, no caso, né? Eu vivo um luto, porque uma parte de mim deixa de existir ou deixa de ter uma permissão para fazer alguma coisa. São lutos. Assim como o corpo da mulher, ela vive um luto quando ela entra na menopausa, né? A Andressa passou sobre isso e nós íamos chegar lá. Essa menopausa, ela é pouquíssimo percebida na mulher como um luto. Mas nós temos um direcionamento, inclusive do inconsciente coletivo, que a mulher nasceu para ser mãe. Imagina como é para essa mulher quando chega o momento da menopausa, que traz um registro, uma mensagenzinha, você já não tem essa capacidade.
essa capacidade no sentido, né, do gestar. Então, gente, esses lutos vão sendo deixados de lado sem que a gente perceba. E é importante que saibamos olhar para isso e identificar. Principalmente que a gente saiba falar, eu preciso de ajuda. E identificar que não é uma bobagem, né? Que não é uma fragilidade, que não é uma fraqueza. Que é algo que você vai atravessar. Também, a Carolina falou aqui, quando tem que tirar o útero. Também, Carol. Também você vive um momento de luto. Muitas coisas, gente. Por exemplo, que parecem bobas, né? Mas eu vou trazer um exemplo do meu avô que eu observei muito. O meu avô materno, era um homem que estava sempre viajando, todo final de semana ia pescar, né? Gostava muito de estar no meio do mato e tal. E aí ele teve um problema nos olhos e ele não podia mais dirigir. E era muito interessante porque de um olho ele não enxergava nada, mas de outro ele enxergava perfeitamente. E ele tentou várias vezes convencer as pessoas a renovarem a carteira dele, querendo que um olho funcionasse pelos dois, né? Enfim, claro que ele não conseguiu, mas ele perdeu muita força de vida nesse momento, porque aí ele precisava de alguém que o levasse, alguém que o buscasse, alguém que ficasse nos lugares com ele. E claro, não é sempre que nós temos uma pessoa com essa super disponibilidade. E claramente ele viveu um luto, porque é uma perda desse lugar de autonomia. Então, são pequenos movimentos que nós vamos perdendo e que é importante observar. E também nós temos um movimento interessante que é quando nós tememos a perda e a gente não percebe isso porque a gente vive um luto antecipado, né? Quando eu, por exemplo, me coloco diante de alguém em luto, adoecido ou que mostra sua fraqueza, e eu vou percebendo que essa pessoa pode não estar ali no próximo tempo, nos próximos dias, ou que pode ser que ele já não tenha mais essa mesma força. Isso acontece muito, esse olhar dos filhos para os pais. Eu posso viver um luto antecipado. E quero que vocês guardem uma coisa interessante: o filho muitas vezes tem raiva quando os pais se mostram fracos diante deles, porque eles querem que os pais sejam eternos super-heróis, superpotentes, né? Super presentes. E quando ele vai observando esse enfraquecer do pai, esse adoecimento, né? Às vezes a própria capacidade cognitiva, memória, né? As questões do corpo, da mobilidade, isso vai trazendo uma mágoa para o filho, como se a culpa fosse do pai ou da mãe de adoecer. E esses lutos antecipados podem ser vividos, sim, muito antes de acontecer o próprio processo da perda. Quantas pessoas vão para esse lugar de estar ali com a mãe acamada, o pai acamado ou adoecido, e vai para um lugar de raiva, ao invés de pensar como eu posso viver ao máximo isso que eu estou vivendo agora. Eu quero trazer um trechinho desse livro, né? Lembra da nossa biblioteca que eu venho sugerindo para vocês? Então eu quero sugerir um pedacinho desse livro aqui. Quero sugerir esse livro, né, do Mitch Albom, que chama Por Mais um Dia. E ele também é o autor da Última Grande Lição, que é um livro fantástico. Mas eu quero trazer um trechinho assim, que ele fala da relação dele com a mãe. Levantei a cabeça e olhei nos olhos dela. Acho que nunca tinha visto o que vi naquele momento. O olhar da minha mãe parecia perdido. Mais tarde, eu soube que ela fora despedida do hospital naquele dia. Mais tarde eu soube que alguns diretores achavam que ela distraía demais os médicos homens agora que estava sozinha. Mais tarde eu soube que tinha havido um incidente com um diretor e minha mãe dera queixa de seu comportamento inadequado. Sua recompensa por ter se defendido foi considerarem que aquilo não estava dando certo. E sabe o que é mais estranho? De alguma forma, eu soube de tudo isso no momento que olhei nos olhos dela. Não dos detalhes, é claro, mas perdido é perdido. E eu soube o que significava aquele olhar, que já tinha sentido um igual, em mim mesma. Detestei minha mãe por isso. Detestei
eu a detestei por ser tão fraca quanto eu. Olha como isso aqui, gente, traz esse olhar de entender a finitude, a fraqueza e a humanidade dos pais, também provoca em nós um desconforto. Também provoca em nós uma quebra de um olhar, de um paradigma, de uma percepção que mais tarde pode nos trazer uma dor profunda e trazer, como ele disse aqui, eu detestei a minha mãe por ser tão fraca como eu. Porque no fundo, nós queremos que eles sejam abrigo e força para sempre. E ao invés, e esse livro é muito interessante, leiam, porque fala sobre essa jornada dele no lugar de filho, sobre a percepção dele das fraquezas também, né? Dele enquanto filho, das ausências, daquilo que ele deixou de fazer. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas que lá na frente a gente fala, poxa, agora eu não posso mais, mas eu gostaria de ter feito. Quem você gostaria de ter visitado? Que lugares você gostaria de ter ido? Com quais pessoas você gostaria de ter se conectado, se relacionado? O que você gostaria de ter aprendido? Flávia, esse chama Por Mais Um Dia. Eu depois tiro a foto, coloco no Stories e também tem um destaquezinho na nossa lista de destaques, tem um que chama Biblioteca. Lá tem todos os livros que eu já indiquei aqui nas nossas lives, que eu já li trechos, tá tudo lá. Eu vou deixar esse também, que tem mais alguns hoje que eu quero indicar para vocês, para olhar para essa dinâmica do luto. E aí, gente, o que acontece, né? Eu tenho esse olhar para a fragilidade da minha mãe, por exemplo, aproveitando o exemplo do livro. Eu vou olhar para essa fraqueza da minha mãe e eu vou viver uma perda, um pequeno luto, para o qual eu não dou valor. Eu vou deixando num cantinho, eu dou conta de todas as coisas, mas eu não dou porque eu não vivi esse luto. E como é que eu posso viver um luto que está vindo de uma forma antecipada? Eu posso olhar para essa mãe e para esse pai que estão ali e eu estou percebendo essa humanidade deles e aproveitar o melhor que eles têm. E dedicar o meu tempo a eles. O meu tempo disponível para ser filho. Não significa abrir mão do próprio casamento, ou de viver a sua vida, ou do trabalho, etc. É muito importante que você saiba dividir o seu tempo para as pessoas que são importantes para você. Porque mais tarde, gente, quando o luto de verdade chegar, isso vai ter uma potência. Aí você vai lá para aquele lugar, eu queria ter feito mais isso, eu queria ter feito mais aquilo, eu queria ter feito mais isso, eu queria... Tem um poema do Jorge Luiz Borges, que até eu podia ter trazido para hoje, né? Para essa nossa fala de hoje, que ele fala sobre todas as coisas que ele gostaria de fazer mais vezes. E aí no final do poema ele fala, mas infelizmente eu estou morrendo. Então o que eu posso viver, o que eu posso aproveitar, o que eu posso, onde eu posso me alimentar, em que fonte eu posso beber, quais amigos eu posso me conectar, o que eu posso fazer ao máximo na minha vida antes que esses lutos cheguem. Falando dos lutos que a gente vai vivendo em vida, que também são importantes de ser observados. Por exemplo, eu trouxe aqui, né? Provavelmente vocês já ouviram falar nessa série da Ana Cláudia Quintana Arantes, Histórias Lindas de Morrer. Essa aqui, esse é um outro livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é uma trilogia. E para a vida toda valer a pena. Esses três, eu vou deixar fotografado para vocês no destaque, porque ela fala muito sobre pacientes terminais e aquilo que eles trouxeram, né, para ela. Nesse momento, ela começou a observar pacientes terminais e foi trazendo essa compreensão daquilo que eles se arrependiam. O trabalho dela começou assim, o que eles ainda gostariam de fazer. E eu trouxe um trechinho aqui para vocês observarem. O tanto que isso que a gente está falando das pequenas coisas e desses pequenos lutos que a gente vai tendo e a gente só percebe na hora que perdeu, né? Então vamos lá. Coisas, ela colocou aqui, problemas para resolver no final da vida relatados por pacientes. Posso ir ao jardim?
Preciso fazer a barba. Tudo bem se eu pintar o cabelo? Quero mais um pouco desse mingau. Vou fumar meu cigarrinho de sempre depois do café da manhã. O café está atrasado. Quando trouxerem, posso pedir para dobrar a quantidade? Estou varada de fome. A vida que se impõe e só acaba quando termina. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre esse lugar desse luto que a gente vive e a gente só percebe que aquilo era importante quando termina. Esses pequenos lutos, né? A minha capacidade de ser mãe, a minha ligação com os meus amigos, né? Eu preciso viver em intensidade cada uma das coisas que é possível. Contei o meu caso, né? Que meu avô podia ir para onde queria e sentiu muito quando ele deixou de poder fazer isso. E olha que ele aproveitou muito. Mas quantas coisas nós hoje podemos fazer, quantas coisas nós hoje podemos usufruir e não usufruímos. Thaís, você está falando aqui do luto da menopausa, né, que você está vivendo. A live de hoje é inspirada na nossa conversa de ontem, né? Sou muito grata a você pela sua contribuição na minha vida e no meu trabalho. E aí a gente não vai percebendo, ela está falando dói e às vezes não nos damos conta. Porque muitas vezes eu estou atravessando esse luto e nem sei que estou atravessando. Eu nem acho que eu tenho que falar, gente, eu tô com essa dorzinha aqui, eu preciso de ajuda. Eu preciso conseguir pedir socorro. Eu preciso ter coragem para mostrar a minha fragilidade. E sabe, aproveitando que tudo que a gente traz aqui, né, eu trago um olhar sistêmico, talvez esse seja um aprendizado. Talvez eu tenha aprendido sistemicamente, atravessando geração após geração dentro da minha vida, dentro do meu sistema familiar, que eu tenho que dar conta. Que se eu pedir socorro, eu tô mostrando uma fraqueza. Que eu preciso ir do jeito que der para ir, sem olhar para essa dor, sem olhar para esse luto, sem olhar para essa mudança de fase. Porque nós mudamos de fase. Eu brinco que quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu conseguia estudar, trabalhar e me divertir. Então, muitas vezes eu estudei a madrugada inteira porque tinha prova no dia seguinte. Ou muitas vezes eu saí de uma balada para ir para a faculdade. Hoje, gente, uma noite mal dormida me custa uma semana em recuperação. Eu vou para um lugar que eu falo, Jesus amado, por que que eu dormi 2 horas mais tarde? Por que que eu inventei de ir nesse lugar, ou de ir nessa festa, ou de fazer isso? Por quê? E é um luto. Essa minha potência, essa minha energia ficou. E é um pequeno luto que eu não observo. E aí, muitas vezes, quando eu não vivo esses lutos, eu vou me forçando a estar bem. Aproveitando a fala da menopausa, gente, toda mulher relata que a menopausa é um deserto que você atravessa. Né? Você tem as mudanças de temperatura, o seu hormônio vira o ó, você não sabe se você está vivendo, se você está morrendo, de verdade é isso. Os sintomas de depressão afloram de uma forma muito potente, que as pessoas acreditam realmente que estão atravessando um processo depressivo, e às vezes esse luto provoca um processo depressivo, sim. Precisa tratar, precisa ir no médico, precisa conversar com alguém, fazer um processo terapêutico e precisa dizer para todos em volta, eu não estou bem. Eu não sou mais aquela pessoa que dava conta de tudo, eu estou atravessando uma fase desafiadora. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ter essa capacidade, gente, de pedir socorro. Tem um livrinho também, Eu e Meus Livros, né? Esse livro chama O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Ele é lindíssimo. Ele é maravilhoso e ele tem pequenas histórias, né? Tem uma coisa muito bonitinha aqui que diz: qual é a coisa mais corajosa que você já disse
perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. Pedir socorro é uma coragem. Você precisa de coragem. Ele é lindo, não é, Conceição? Eu acho esse livro fantástico, fantástico, fantástico. E tem uma outra coisa aqui, já vou te responder, Suzana. Tem uma outra coisa aqui, gente, que é muito importante, que ele diz, às vezes, disse o cavalo. Às vezes o quê? Perguntou o menino. Às vezes, o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. Porque muitas vezes, quando nós estamos atravessando esses calvários, nós queremos nos forçar o impossível. Exatamente, Conceição, parece infantil, mas é cheio de ensinamentos. Alguém disse aí, e quando eu peço ajuda e as pessoas não me escutam? Preste atenção nas pessoas que te cercam. Nós escolhemos as pessoas que nos cercam. Nós escolhemos onde nós queremos estar. Crie ambientes com pessoas que vão te olhar, te perceber, te reconhecer e te valorizar. Isso é muito importante, gente. A gente saber pertencer a lugares que são saudáveis pra gente. Porque a família é um pertencimento, né? Que nós temos o direito a ele. Agora, os outros grupos aos quais pertencemos, nós escolhemos. É uma decisão minha ficar ou partir. É uma decisão. Independente do lugar. Ah, eu estou num trabalho que eu não consigo sair dele. Consegue. Se organize para você conseguir. Faça os movimentos. Às vezes você precisa entrar numa segunda jornada de trabalho ou terceira. Às vezes você precisa perder os seus finais de semana e seus feriados. Às vezes você vai precisar trabalhar à noite. Mas é possível você desenvolver sim uma forma de sair de onde você está. É possível. Todos os lugares que nos doem é possível a gente sair. Respondendo, acho que foi a Suzana que falou sobre isso, né? Eu vivi um assalto, a Mora dizendo pra gente, vivi um assalto, meu marido correu um risco enorme, não morreu por milagre, depois agradeci muito. Minha gratidão não impediu de eu enxergar o quanto a vida da família toda iria mudar. Luto em vida, eu acredito que é isso que ela estava falando. Gente, é verdade. Quando eu passo por isso e vejo a morte diante de mim, eu entro em um luto antecipado. Exatamente como aquele luto quando eu vejo meu pai adoecido, ou minha mãe adoecida, né? Esse luto que a gente vive antes, a partir do momento que a gente vê a fragilidade da vida. Só que qual é a questão que acontece aí? Quando eu olho para esse luto, eu perco uma força e ao invés de eu viver em potência tudo aquilo que essa relação me permite, né? Esse caso da família da Amora aí. Ao invés de me conectar mais, de viver tudo aquilo que eu tenho para viver, de ser intenso nas minhas emoções, eu vou me distanciando com medo da dor que eu vou sentir. Eu vou sentindo raiva da possibilidade desse distanciamento e dessa perda. Eu vou trazendo para o hoje uma dor que eu tinha que viver só lá na frente. Então, prestem atenção nesses lugares do luto na sua vida. Gilmara, qual dos livros? Se for esse aqui, ó. O menino, tá uma letrinha assim, né? Vou ler para vocês. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo, tá? Esse é capa dura, mas a gente assiste, encontra ele com uma capa normal, né? Mais em conta. Esse até, ele tem várias versões, tem um que ele é todo colorido. Esse não é o todo colorido, mas é lindo esse livro e eu sugiro muito a vocês que vocês adquiram, né? Me afastei de muitas pessoas para ter paz, e isso, perfeito. Porque às vezes nós vivemos lutos diários, sabe? Essa questão de estar em lugares que não nos fazem bem. Você já observou que diariamente você mata um pouquinho de você para ficar nesses lugares?
você vai matando um pedacinho seu a cada dia e vai vivendo pequenos lutos de si mesmo que você nem percebe. O trabalho faz muito isso. E relacionamentos também, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. É como se em cada, eu costumo dizer quando eu começo os atendimentos, né, que nós vamos perdendo pequenos pedacinhos de nós mesmos nessas histórias. E que a gente precisa voltar e resgatar para remontar esse puzzle, né, esse quebra-cabeça que nós somos. E cada vez que eu perco um pedacinho de mim, cada vez que eu tenho uma decepção, cada vez que algo no meu corpo, na minha condição muda, eu vivo um pequeno luto, né? Eu passo um pequeno luto que muitas vezes eu não vivo como deveria viver. É sobre isso essa live, é sobre eu precisar viver os lutos de forma correta. Porque senão eles vão potencializando e vão nos agradecer. Eles vão potencializando e quando nós observamos isso, nós estamos extremamente fracos. E às vezes a gente fala, poxa, eu não tenho força para mais um único movimento. E a gente sempre tem. Que seja um pequeno passo, né? Um passinho por vez. Se coloque em movimento. Observe, pegue a sua vida hoje, né? Vou deixar assim um dever para vocês. Pegue a sua vida hoje e observe cada um dos pontos. Veja onde aqui eu posso ter vivido lutos. O que eu deixei para trás? O que mexeu comigo e me impactou a ponto de parecer que tirou um pedaço de mim? Vá observando esses pequenos lugares onde você vai se perdendo na sua vida sem perceber. E volte lá, resgate isso, peça ajuda. Lembra do pedir socorro? E podem ser pequenas coisas. E mais do que isso, aproveite o hoje intensamente. Aproveite esse momento, vai almoçar agora, eu ainda não almocei. Se alguém já almoçou, parabéns, mas eu ainda não almocei. Vá almoçar, almoce sentindo o prazer de cada um daqueles alimentos. Aproveite a companhia das pessoas que estão à mesa com você. Amanhã elas podem não estar mais aí. E você também pode não estar mais na condição de estar à mesa com essas pessoas. Aprenda, gente, a viver com intensidade. Os lutos vão muito além da morte em si. Você não sabe o que vai ser seu próximo instante, então precisa aproveitar agora. A Cioli está dizendo, estou em luto em relação ao trabalho. Preciso olhar para isso. Eu já vivi lutos profundos em relação ao trabalho. Lutos profundos, sabe que antes de eu olhar sistemicamente, né, para os negócios, que foi o que me levou, inclusive, a trabalhar com o pensamento sistêmico, né, a conhecer as constelações, a mergulhar nessas ferramentas, a entender tudo que era possível trabalhar, eu sofri muito, porque eu vivi em absoluto desequilíbrio de troca no meu trabalho. Isso gera frustração de expectativas, isso gera rompimentos e gera um luto. Então, todo esse tipo de relacionamento desequilibrado com o trabalho vai provocar um luto e é importante olhar para isso. Inclusive, gente, hoje começa a nossa comunidade de negócios, onde nós vamos trabalhar sistemicamente todos os processos que acontecem dentro das empresas, negócio, empreendimento, herança, inventário, negócios familiares, lançamento de produto e serviço, dificuldade de colocar preço nas coisas, né? Dificuldade de se colocar, se posicionar no mercado, problemas com sociedade. Nós vamos trabalhar tudo isso nessa comunidade que dura um ano inteiro, os encontros são quinzenais. Quem quiser aprender, né? Você é terapeuta, psicólogo organizacional, que é líder de empresa, coach, consultor de negócios, empreendedor, dono de empresas, quer aprender a olhar sistemicamente para os negócios, o momento é agora. Nossa comunidade começa hoje. E a cada 15 dias nós vamos ter encontros para trazer a parte teórica, né, esse olhar teórico, mas também trabalhar cada um dos negócios das pessoas que estão nesse grupo. Vou trazer cases meus, Devanir vai trazer cases dele, nós vamos olhar para cases dos nossos alunos e cases dos clientes dos nossos alunos também. Então, se você sentir no seu coração de aprender sobre isso, hoje às 8h30 nós temos nosso primeiro encontro. Você pode pagar as mensalidades e eu tenho certeza que vai ser muito transformador, tá?
voltando ao luto, né? A Thaís aqui, se não nos damos conta e olhamos com amorosidade, fica pesado. Exatamente, muito pesado, muito, muito. E eu também te vejo, tá? A Paula, estou assim em relação às minhas vendas, sem vontade de postar. Paula, você sabe que isso é um luto, né? Que a gente vive. Porque você faz todo um movimento nas redes sociais, você faz todo um projeto, você desenvolve seu produto, você cria suas artes e não tem aquele resultado esperado. Ou às vezes você compra um curso de alguém que é bam 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 e te promete um mundo. E esse mundo não vem, e às vezes você investiu o que você não tinha. Também é um luto. Esses movimentos que a gente vive de perdas e frustrações, a gente precisa perceber como lutos que precisam ser trabalhados. Nós precisamos perceber esses movimentos, no impacto deles na nossa alma como lutos, né? Não desanima, Paula, vem para o nosso grupo. A Gisele, obrigada, nunca tinha pensado no luto em vida. E a gente vive muitos lutos em vida, viu, Gisele? Muitos, não são poucos não. A cada momento a gente vive um lutinho. Faço atendimento individual sim, Alexandre. Aliás, boa pergunta, viu? Eu sigo, gente, mesmo eu dando aulas, mesmo eu tendo as comunidades, mesmo tendo aqui o movimento de construir o conteúdo, né? Todo o conteúdo que eu posto é um conteúdo autoral, são coisas que eu escrevi. Eu ainda sigo atendendo diariamente. Eu amo fazer os meus atendimentos. Gosto demais da conta. As pessoas ficam, você podia parar, se dedicar só aos cursos. Eu gosto de atender, gosto de me conectar, gosto de estar com as pessoas. Atendo sim, terapeuticamente, em sessões semanais, quinzenais, e também faço os atendimentos de mapeamento, né? Que é a ferramenta que eu trabalho e desenvolvi. Obrigada pela pergunta, viu, Alexandre? Eu esqueço de falar, né? Que eu faço isso. Gratidão, tá? Então, gente, hoje nós vamos encerrar aqui. Pensa aí o que você entendeu dos lutos, se fez sentido para você o que a gente conversou aqui, qual foi a dúvida que você ficou, coloca nos comentários, manda essa live, né, para alguém que está precisando olhar para isso, para os próximos, para as dores delas, né? Assim, olha, no nosso link da bio tá lá escrito informações sobre cursos e agendamentos. É um número de WhatsApp que você vai falar direto com as meninas que vão te passar todas as informações sobre os nossos cursos, sobre as nossas comunidades e sobre os meus atendimentos, tá bom? Amores, e outra coisa também, ajude a divulgar a live, ajude a divulgar nosso trabalho, né? Meio-dia nós estamos aqui de segunda a sexta, com temas diferenciados, mas sempre que tem a ver com a nossa própria história. Então amanhã eu espero vocês. Um beijo, viu? Gratidão, Rayane. Eu te agradeço muito pelo carinho, querida. Amores, fiquem sempre com Deus e até amanhã. Um beijo para vocês. Tchau.